Nesse vídeo, eu vou te mostrar na prática 4 novos conceitos que são essenciais para o funcionamento da internet. E eu sei que você pode estar se perguntando, para que eu preciso aprender sobre IP, domínio, DNS e hospedagem? E a resposta ela é bem simples. Você quer se tornar um programador, certo? Cedo ou tarde, você vai se deparar com a situação que você tem que colocar um site na internet, ou pior que isso, você tem que dar manutenção em um site que já existe. E se você entender e dominar esses 4 conceitos, você vai conseguir fazer isso sem nenhuma dificuldade e tem uma chance muito grande de algum desses conceitos cair em uma entrevista de emprego que você estiver fazendo, a pessoa te perguntar só para te pegar na pegadinha para saber se você conhece ou não, e se você não souber, você pode estar em problema. Então, seja para colocar um site na internet ou para passar numa entrevista de emprego, é muito importante que você conheça eles. Olá, para você que ainda não me conhece, eu me chamo Jonathan Jorge, atualmente eu moro e trabalho na Irlanda, aqui eu trabalho como engenheiro de software sênior e eu já trabalho com programação há 11 anos. E o meu objetivo aqui é ajudar você a conseguir aprender programação e a conseguir o seu primeiro emprego na área, assim como eu já ajudei outras pessoas e elas estão trabalhando como programadores, agora eu quero ajudar você. Na aula passada, você aprendeu como a internet funciona e você aprendeu que existem 2 partes que são extremamente importantes. Uma que é o client, que, por exemplo, pode ser o seu computador, esse computador que você está utilizando para ver esse vídeo, ou o seu celular, não importa. E outra parte se chama server, que é o local onde os arquivos que você está acessando através do seu computador, eles estão. Então vamos supor que você foi aí no seu computador, digitou google.com e você foi e viu o site do Google. Esses arquivos, eles não estão no seu computador, eles estão em outra máquina e essa máquina a gente chama ela de server. E eu sei que agora você pode estar se perguntando, Jonathan, existem outras partes nesse processo de como a internet funciona? E a resposta é sim. A internet ela é extremamente complexa e tem várias partes envolvidas. Porém, a pergunta mais importante que você deve fazer é se você precisa aprender tudo sobre o funcionamento da internet. E a resposta ela é bem simples e a resposta é não. Definitivamente, só o fato de você entender que existe o client e o server já é mais do que o suficiente para você entender como a internet funciona. Porém, além disso, existem outros conceitos que eles vão te acompanhar diariamente na sua jornada como programador e saber eles vai te ajudar muito a aprender programação mais rápido e a conseguir o seu primeiro emprego como programador. E o meu objetivo aqui é fazer com que você não perca seu tempo e aprenda somente o que vai te ajudar, então bora para o conteúdo do vídeo. E nesse vídeo eu poderia ficar horas e horas tentando te explicar toda a teoria que envolve esses conceitos, porém, essa não é a forma que eu acredito que é a melhor para você entender e para você aprender. Então aqui a gente vai aprender tudo utilizando um exemplo real na prática. Então tá aqui o meu navegador e o primeiro conceito que a gente vai ver é o domínio, e ele é o mais simples de todos, e é bem provável que você já conheça. Domínio não é nada mais, nada menos do que o endereço que a gente coloca no navegador para acessar um site que a gente quer. Então vamos supor que eu quero acessar aqui o site do Instagram, o que a gente coloca? A gente vai na URL do navegador, digita Instagram e dá Enter. E o que é o domínio nesse caso? Antes de mais nada, se você ainda não me segue no Instagram, super recomendo que você me siga, porque tem muitas dicas legais por lá. Então, voltando aqui para a aula. Então, o domínio é como se ele fosse o nome do site. Então, vamos supor que eu quero entrar no site do Instagram, eu coloco instagram.com. Quero entrar no site do Facebook, eu coloco facebook.com. E o objetivo do domínio é basicamente um nome que as pessoas consigam lembrar e que elas consigam digitar facilmente no navegador delas para encontrar. Porque imagina se, ao invés de colocar o nome do Instagram, a gente tivesse que colocar um endereço tipo esse. É só um exemplo, algo dessa forma, basicamente seria inviável a gente conseguir ficar entrando no site que a gente quer. Então o domínio ele foi criado para facilitar isso, ao invés de a gente ter que colocar um monte de número ou coisas aleatórias, a gente coloca um nome que é fácil de ser lembrado e fácil de ser digitado. Então o domínio não é nada mais, nada menos do que o nome de cada site na internet. E agora eu vou te mostrar uma coisa bem legal. Vou entrar aqui num site chamado Registro BR. O Registro BR, ele é o órgão do Brasil responsável pela compra de domínios. Inclusive, eu entrei aqui, registro.br, vamos supor que eu queira comprar um domínio, vou ver aqui, o melhor desenvolvedor do Brasil. Vamos supor que eu quisesse comprar esse domínio. Se eu clicar aqui para pesquisar,
Olha, primeiro deu um erro, ele falou que tem que ter no máximo 2 a 26 caracteres, então sim, existem regras para domínios, então vou colocar aqui só o melhor desenvolvedor, para ver se pode. O melhor desenvolvedor. Pesquisei, olha só, ele falou que o domínio o melhordesenvolvedor.com.br está disponível para registro. E quanto é que custa um domínio no Brasil, se você quiser comprar? Atualmente, o domínio está custando R$40 por um ano. Então, vamos supor que eu compre esse domínio hoje, eu vou ser o dono dele, ninguém vai poder mexer nele, além de mim. Eu vou ter ele por um ano, e o que acontece depois de um ano? Se você não pagar de novo, você perde aquele domínio, e ele fica disponível aqui novamente para outra pessoa comprar. Então, um domínio a gente pode pagar R$40 por um ano, R$76 por 2 anos, ou R$184 por 5 anos. E esse é o órgão brasileiro responsável pela compra de domínios, então se você tem interesse em comprar um domínio, é aqui que você tem que vir. Então é extremamente simples e fácil e barato comprar um domínio, porém tem uma coisa que é muito importante eu te falar. O domínio, ele não é nada mais do que um nome, ele é somente o nome, então só o domínio não é o suficiente para você colocar um site na internet, porque tem outras partes envolvidas e é isso que a gente vai ver agora. Porém, tem uma coisa que eu quero te perguntar. Você já sabia que para comprar um site é tão simples e tão barato, ou você aprendeu aqui no vídeo? Então deixa aí nos comentários se você já sabia que é tão simples comprar um site assim, porque muita gente acha que é algo extremamente complexo ou algo extremamente caro, porém não, é muito simples e muito barato. É só vir aqui, clicar em registrar, pagar a taxa e o domínio já é seu. E como eu falei, ter um domínio é somente uma das partes para você conseguir colocar o seu site na internet. E tem outra parte que ela é obrigatória e que ela é extremamente importante, que se chama serviço de hospedagem. E eu sei que você pode estar pensando, como assim hospedagem? Assim como a gente paga hospedagem no hotel, exatamente isso. Se você estiver viajando e você quiser ficar hospedado no hotel, você precisa pagar a hospedagem para ter um quarto lá para você. Na internet funciona absolutamente da mesma forma. Se você quiser ter o seu site na internet, você precisa pagar um serviço de hospedagem que, de uma forma simples falando, é o local onde os seus arquivos vão ficar disponíveis. Isso que você está vendo agora é o meu painel de controle da minha hospedagem, porque eu tenho alguns sites online e eu preciso pagar uma hospedagem para colocar esses sites. E antes de eu continuar, eu vou recapitular só o que a gente viu até agora, porque é extremamente importante que você saiba esses conceitos. Domínio é o nome do seu site, somente isso, é só um nome onde as pessoas vão digitar. Porém, o domínio não é a única coisa que você precisa ter para colocar o seu site online. Você precisa ter o domínio, você precisa contratar um serviço de hospedagem e ele vai ficar em uma coisa chamada servidor ou server. Sim, é aquele server que a gente tinha falado na aula passada. Então, uma vez que você contrata um serviço de hospedagem, eles vão liberar para você um servidor, que é uma máquina, um computador em algum lugar, que eu absolutamente não sei onde é, onde você vai colocar os seus arquivos. Porém, aquele servidor ele é acessível através da internet, então ele está disponível na internet. Por quê? Os arquivos que estão no meu computador agora, por exemplo, você aí da sua casa não consegue acessar, porque o meu computador ele não está exposto à internet. A pessoa, teoricamente, não deveria conseguir ver ele, ao menos que seja um hacker. Porém, tem servidores que eles estão expostos na internet, então as pessoas conseguem acessar ele de qualquer lugar do mundo. E tem uma forma que esse servidor ele é acessado, que é através do endereço IP. Inclusive, aqui você consegue ver, tá vendo aqui, ó? Deixa eu dar um zoom. IP da hospedagem. E o que é um IP? O IP é como se fosse o CPF de um computador na internet. Assim como eu tenho o meu CPF, você tem o seu CPF, que é o número único que diz quem é quem. Então, se alguém digitar o meu CPF, por exemplo, na internet, vai saber que aquele CPF é do Jonathan e que existe somente um. Existe também o endereço de IP. Esse endereço, formado por 12 dígitos, e a cada 3 dígitos tem essa separação aqui de um ponto, que é como se fosse o CPF de uma máquina na internet. Então, esse servidor, que eu coloco os meus arquivos, ele possui um IP. Então, esse IP é a forma como outros computadores na internet conseguem enxergar esse servidor que estão os meus arquivos e conseguem se comunicar com ele. Por quê? Porque você concorda que se tem vários computadores espalhados pelo mundo, tem que existir uma forma de você conseguir identificar cada computador, porque senão seria uma zona. Então pensa aqui comigo.
Vamos supor que no Brasil não existisse nem CPF, nem RG, e que a única forma de identificar as pessoas fosse pelo nome. Eu nunca conheci ninguém que tenha exatamente o mesmo nome que eu, porém eu tenho certeza que existe, e eu tenho certeza que existe várias pessoas no Brasil com o mesmo nome, e o problema do nome é, o nome não é único, várias pessoas podem ter o mesmo nome, mesmo que seja o nome inteiro, porém o CPF não, ele é único, e o IP é a mesma forma. Não adianta dar um nome para o computador, não, esse computador aqui é Joãozinho. Não, você precisa ter um identificador único para permitir que, uma vez que esse número for digitado, leve diretamente para esse computador em específico, e vamos supor que aqui ao invés de 130 fosse 132, provavelmente esse já é o endereço de IP de outro servidor, então cada servidor tem um IP próprio. E outra coisa que é importante falar sobre o IP é que o ideal é que o endereço de IP não mude, porque se eles ficassem mudando o tempo inteiro, vamos supor que antes o IP era com final 130 e amanhã virou final 132. Se eu, que conhecia aquele IP, continuo chamando 130, mas ele não é mais 130, é 132, eu não iria mais conseguir manter a comunicação com esse computador. Então é ideal que o endereço de IP ele seja fixo. Pode mudar, mas normalmente não muda. E se você está curtindo o vídeo até agora, está conseguindo entender, já deixa aí o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder mais nenhum vídeo dessa série. E bora voltar para a aula. E para recapitular mais uma vez o que a gente viu até agora, para ter certeza que você não está confundindo os termos e que você ainda se lembra, a gente tem um domínio, que é o nome do site, e é somente isso o nome. Se você quiser colocar arquivos de um site na internet, você precisa contratar um serviço de hospedagem. E uma vez que você contrata esse serviço de hospedagem, eles vão te dar um servidor para você colocar os seus arquivos, que é uma máquina na internet, e cada servidor possui um IP, que é isso que a gente está vendo aqui, e é através do IP que as outras máquinas conseguem enxergar esse servidor. E falando de uma forma simples, o IP é como se fosse o CPF de uma máquina, de um computador na internet. E existindo o IP, essa máquina ela é facilmente de ser encontrada. Por quê? Porque se o IP não muda, toda vez que alguém chamar esse número, vai estar apontando diretamente para esse servidor que a gente está utilizando. E você precisa ter muito claro na sua mente que o domínio, que é o nome do site, ele é uma coisa, e que o IP, que é o endereço do site, ele é outra coisa, e que os dois são coisas totalmente diferentes e não tem nenhuma conexão. Porque uma vez que você entende que os dois têm objetivos diferentes, você consegue entender sem nenhuma dificuldade o que é o DNS e para que serve o DNS. E é muito engraçado que eu vou aqui tirar um pouco do zoom. Se eu descer um pouco aqui no meu servidor de hospedagem, ele mostra para mim aqui o DNS e mostra dois endereços, que são dois domínios também, que é engraçado, que é esse ns1008.hostgator.com.br, ns1009.hostgator.com.br. E para te explicar o que é o DNS e como ele funciona, e para ficar simples na sua mente, eu vou entrar aqui no registro BR e eu vou te mostrar os domínios que eu tenho, os domínios que eu comprei. Aqui no registro BR eu vou acessar a minha conta, fazendo o login. Vou falar que eu não sou um robô, ou talvez eu seja. Essa foi minha voz de robô. Beleza, tá aqui os domínios que eu já comprei. Eu tenho um domínio que é carreiradesenvolvedor.com.br, outro que é enigmaquants, jonathanjorge.com.br. Inclusive eu posso mostrar aqui para vocês, ó. Se eu digito aqui jonathanjorge.com.br, esse é o meu domínio, que é o meu currículo virtual, e eu vou mostrar para vocês os arquivos dele depois. Se eu vier aqui e digitar carreiradesenvolvedor.com.br, esse é o outro domínio que eu tenho, é o domínio que eu uso do meu curso de JavaScript. Então, perfeito. E tem outros domínios aqui. Inclusive, tem um domínio que é bem legal mostrar, que é esse suncopy.com.br. Então, tá aqui, ele tá publicado. E ele ainda está válido. Então, se eu vier aqui na internet, suncopy.com.br, olha só, tá dando erro. Por quê? Porque esse domínio não tem nenhuma hospedagem associada a ele e, falando de uma forma mais simples, não tem nenhum DNS associado a ele. Então, vamos voltar aqui para a explicação do DNS. Vou entrar aqui nesse domínio, carreiradesenvolvedor.com.br. Tá aqui algumas coisas e a gente chegou nessa parte que é DNS. Inclusive, tem uma explicação muito legal.
os servidores DNS são responsáveis por fazer com que o domínio possa ser localizado na internet. Inclusive, é essa explicação que eu vou te dar. O objetivo do DNS é associar um domínio, que no caso esse domínio aqui é carreiradesenvolvedor.com.br, com o endereço de IP do servidor que os nossos arquivos estão. Então aqui, por exemplo, o meu domínio é carreiradesenvolvedor.com.br e o meu IP do servidor é 192.241.203.130. Então o DNS ele faz basicamente essa associação. Por quê? Porque se não existe isso, ao invés do usuário digitar, que no caso quando eu falo usuário pode ser você, ao invés do usuário digitar carreiradesenvolvedor.com.br, ele teria sempre que digitar o IP da minha hospedagem, porém com o DNS ele pega e faz essa tradução. Então ele pega e traduz um domínio para um endereço de IP. Então uma vez que você digita um domínio na internet, por detrás das coisas é como se você estivesse acessando diretamente esse IP, porque o domínio ele é só um nome, o que diz mesmo qual é a máquina e como acessar essa máquina é o endereço de IP. Então o que acontece quando a gente digita no navegador um domínio? Uma vez que você digita o domínio, igual aqui, eu digitei sancop.com.br, o que acontece? Ele vai lá no servidor do DNS e fala bem assim: ô DNS, qual é o endereço IP do servidor que estão os arquivos relacionados a esse domínio? E como vocês viram aqui do Sancop não mostrou absolutamente nada. E se eu voltar aqui no registro BR e na parte do Sancop, se eu clicar aqui e descer, tá vendo que não tem nenhum servidor de DNS configurado. Aqui ele está falando que eu estou utilizando os servidores DNS do registro BR, que é basicamente você não está usando nenhum servidor de DNS. Por quê? O registro BR ele não é uma hospedagem, ele é somente um local onde a gente compra os domínios, então a gente precisa também ter um servidor de hospedagem. E diferente daquele que eu tinha mostrado, do Carreira Desenvolvedor, uma vez que a gente vem aqui, ele pega e fala qual é o endereço DNS desse servidor. Então, basicamente, o que esse endereço vai fazer é falar para o registro BR qual é o endereço de IP que estão os arquivos do nosso site. Inclusive, se eu vir aqui, eu vou clicar em gerenciar arquivos e ele vai mostrar para mim todos os arquivos que tem na minha hospedagem. Inclusive tem essa pasta www.carreiradesenvolvedor.com.br, que é exatamente aquele mesmo endereço que eu tinha mostrado para vocês antes. Então vou vir aqui, carreiradesenvolvedor.com.br. Uma vez que eu vim aqui na hospedagem, associei aquele meu domínio, ele já criou aqui para a gente. Então, inclusive, eu posso vir aqui, eu vou mandar criar um arquivo para mostrar para vocês em tempo real como é que funciona. Então, aqui, arquivo, exemplo, real.html. É só um arquivo simples. Então, tá aqui, exemplo real.html. Vou mandar editar. Então, vou colocar aqui um código HTML bem simples. Olá, eu sou um exemplo real. Mandar salvar. Então, vou vir aqui na minha URL e vou digitar o nome do arquivo que eu acabei de criar, exemploreal.com. exemploreal.html. Olha só o que ele fez. Ele trouxe pra gente esse arquivo que eu acabei de criar. Inclusive, você pode ir na sua casa e fazer esse teste, digitar carreiradesenvolvedor.com.br/exemploreal.html, que você também vai conseguir ver esse arquivo. Então, vou recapitular mais uma vez tudo que a gente viu até agora. Domínio é o nome do site, nada além disso. Se você quiser colocar arquivos num site, o que você precisa fazer? Contratar um servidor de hospedagem, vai pegar todos esses seus arquivos e subir no servidor dessa hospedagem. Cada servidor na internet possui um IP, que é o endereço único daquele servidor, e através desse endereço IP que outros computadores conseguem enxergar os arquivos que estão naquele servidor. Porém, quando você digita o nome do domínio, você também precisa ter configurado o DNS daquele serviço de hospedagem que você contratou. O DNS aqui da HostGator é esse daqui, ns1008.hostgator.com.br. Inclusive, esse é o endereço que eu configurei aqui no meu registro BR. E qual é o objetivo do DNS? O objetivo dele
é falar para o nosso domínio. Então, se eu digitei carreiradesenvolvedor.com.br, falar, tá bom, beleza, eu sei que esse é o domínio, mas qual é o endereço de IP do servidor que esses arquivos eles estão armazenados? Então, é isso que o servidor DNS faz, que esses endereços fazem, e ele vai pegar e vai falar os arquivos relacionados a esse site, a esse domínio que a gente acabou de digitar, tá num servidor que o IP é 162.241.203.130, e é a partir daí que o nosso site fica disponível na internet, porque uma vez que a gente associou o DNS, o usuário vai digitar aquele domínio, e quando ele digitar aquele domínio, o DNS vai retornar o IP, e a partir do momento que ele retornar o IP, o usuário vai conseguir ver os nossos arquivos no navegador dele, e é assim que funciona o fluxo. E eu espero que você não tenha ficado um pouco confuso agora. E para eu ter certeza que você não está confuso, eu vou deixar aqui um teste, e é extremamente importante que você faça esse teste, e eu vou te falar por quê. E o teste ele é bem simples, é você ir aí nos comentários e escrever com suas palavras o que é um domínio e para que ele serve, o que é um serviço de hospedagem e para que ele serve, o que é um servidor dentro desse serviço de hospedagem e para que ele serve, o que é o endereço de IP desse servidor e o que é e para que serve o DNS. Então sim, são 5 coisas, se eu não me engano. E vai por mim, você fazer esse exercício que eu te passei, escrever nos comentários, vai te ajudar muito a memorizar. E por mais que no futuro você se esqueça de alguns deles, só o fato de você saber que existe um DNS e lá na frente você esquecer disso, mas você vai lembrar, não adianta só comprar meu domínio. Eu tenho também que ter uma hospedagem e configurar o DNS para dizer para o meu domínio qual é o endereço de IP que estão aqueles meus arquivos. Tudo isso vai ficar muito mais fácil na sua cabeça. E uma vez que você estiver numa entrevista de emprego e que alguém te perguntar sobre esses conceitos, você vai tirar de letra, então não pula essa parte. E outra coisa, eu vou revisar cada um dos comentários, então eu vou ver a sua resposta e eu quero saber o que você entendeu dessa aula e se todos os conceitos ficaram claros para você. E por último, mas não menos importante, não se esqueça de curtir o vídeo, porque é dessa forma que eu sei que vocês estão curtindo o conteúdo e que vocês estão aprendendo e que vocês querem mais conteúdos desse tipo. E também não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim você não vai perder nenhum vídeo novo dessa série. E como eu falei, para você que quer se tornar um programador, todos esses conceitos eles são essenciais e eles vão te ajudar muito a aprender programação. Então não demole e não fique de fora dessa. E se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários e não deixe de fazer os exercícios, porque vai te ajudar muito. Espero que tenham curtido. Fiquem com Deus e até breve.